E a história de Maria Mulambo fala que ela era uma mulher jovem, de família rica, de berço de ouro. E quando ela completou a maioridade, ela foi entregue a um rei ali do povoado, do reinado ali onde ela vivia. Só que ela não queria se casar porque o rei era um homem muito mais velho. Assim, poderia ser um pai dela. Ela era uma moça muito boa, muito jovem, muito assim, o coração dela era muito caridoso. Ela usava a riqueza dela para ajudar as pessoas que necessitavam. E quando ela viu que não tinha para onde fugir mais, assim, ela ia se casar com o rei, ela se casou com o rei e assim, ela usou todo aquele título que ela ganhou, que ela era uma moça jovem, rica, mas aí quando ela se casou com o rei, ela se transformou numa rainha, ou seja, ela tinha muito mais condições, ela poderia fazer muito mais pelas pessoas pobres, pelo aquele povo que ela tanto gostava. E detalhe, quando ela saía para fazer as caridades dela, as pessoas amavam ela, jogavam flores para ela em atos de, de carinho, esqueci o nome. Enfim, esse nome. As pessoas jogavam, as pessoas eram felizes, as pessoas gostavam dela, porque, assim, viam que o coração dela era um coração puro, apesar de ela ser infeliz com o casamento que os pais dela arranjaram para ela. E o rei tentava de tudo para ter um filho com ela, ele queria ter um herdeiro, só que todas as tentativas que eles tinham eram inválidas, eram negativas, porque ela nunca ficava grávida. E assim ele ia se enfurecendo com aquilo, de ela não conseguir dar um herdeiro para ele. E numa dessas andanças dela no reinado fazer caridade, uma coisa que ele era contra, né, uma dessas andanças, ela conheceu um jovem camponês, um cara de família humilde, ele era pobre, mas era trabalhador, e ela não via essa questão de diferença social, ela via a bondade, o coração do ser humano, e ela se apaixonou assim perdidamente por ele. E logo os dois começaram a ter um relacionamento secreto, assim, ela ela mantinha um relacionamento com ele, né? Até que certo dia, até que certo dia eles decidiram que iriam fugir juntos e ter a vida que eles tanto queriam, que eles idealizavam. Mas só que o rei, de alguma forma, descobriu esse plano entre os dois e queriam pegar eles com a boca na botija. E é o que acontece. Ele esperou chegar o dia marcado deles dois para poder, né? Aí o que acontece? Com isso, o jovem lá camponês, ele vinha se questionando sobre o que eles iriam, como eles iriam viver, do que eles iriam viver. Seria justo ele fazer com que uma rainha, uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que se transformou numa rainha, fugisse com um pobre camponês que não tinha nem onde cair morto, e ali eles pudessem, assim, possivelmente passar por miséria. Assim, ela não tinha preconceito nenhum, mas por ele começou a se questionar. O rei, que já sabia o local, o horário e o dia, se antecipou, foi primeiro, mandou os guardas irem primeiro para exterminar o cara. Só que acontece, o cara não foi no dia. Maria Mulambo foi pro encontro porque ela iria dizer para ele que ela estava grávida dele. Que o problema de ela não ter engravidado o rei não era dela, era dele, porque ele era um homem estéril. Se ela não estava conseguindo ter filhos, o problema era dele, porque ela estava grávida dele. Como ele foi covarde e não foi, nem ao ponto assim de ir para dizer para ela que não iria mais fugir, ele simplesmente não foi, ela, sem saber de nada, ela foi, só que os guardas já. E a ordem do rei foi que quando os guardas encontrassem os dois, eles matassem, né, os dois. Só que acontece, como o cara não foi, Maria Mulambo estava indo encontrar com ele, quando de longe ela viu que quem estava no lugar eram os guardas e não ele, ela achou que algo tinha acontecido de ruim e fugiu, correu para longe, até quando ela topou com ele, e ele falou que não iria mais poder fugir com ela e que ele não. Aí ele mentiu, dizendo que não amava ela, porque ele achou que magoando ela poderia libertar, o coração dela poderia parar de amar ele. E ela não disse pra ele que ela estava grávida.
e simplesmente fugiu, foi embora, não voltou mais pro castelo. E com o tempo, que ela, muito longe, as roupas dela começou a se estragar, a ficar velha e ela passou a pedir esmola. Com o tempo, a barriga foi crescendo, as roupas foram envelhecendo, as pessoas começaram a chamar ela de Maria Molambo por conta das vestes dela, que é assim, de realeza. O vestido ficou muito sujo, muito velho, que rasgavam e com isso as pessoas chamavam ela de Maria Molambo. Aí o rei descobriu o paradeiro dela, né, onde ela estava, mandou os guardas irem atrás dela para mandar matar ela. E aí eles encontraram ela, amarraram ela, e nessa história fala que ela não morreu queimada, como algumas histórias falam. Ela foi jogada dentro de um rio, amarrada com pedras nos pés, e aí ela morreu afogada. E aí ela morreu afogada, ainda grávida, né? E onde ela morreu no rio, nasceu tipo tapetes de flores, assim, cobrindo toda a água, para simbolizar, né, as flores que o povo jogavam para ela. E aí surgiu o boato, né? Todo mundo começou a saber do que aconteceu com ela e chegou no ouvido, né, do amante do cara que ela amava. E com o coração partido, por saber que ela estava grávida, que ele não sabia, ele foi atrás, mergulhou dentro do rio, onde falavam que o corpo dela estava, naquele meio de flores, né, que já não dava mais para ver a água de tanta flor que tinha nascido. E quando ele mergulhou, que ele encontrou o corpo dela, que puxou, e isso fala que foi 7 dias depois, né? Típico, 7 dias. E aí, quando 7 dias depois que ele mergulhou e puxou ela de volta, o corpo dela tava como se ela tivesse acabado de entrar dentro d'água. Não tinha, como é que características de um corpo que ficou 7 dias dentro d'água. O corpo dela estava intacto, entendeu? Parecia que ela ainda estava viva. E é isso.